Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10 essa noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Se você precisa de uma Bíblia, nós temos algumas ali disponíveis. Nós podemos te emprestar. Nós fazemos questão que aquilo que é lido a partir desse púlpito possa ser comprovado por você na sua própria leitura. Então, se você precisa, basta levantar sua mão, onde quer que você esteja, e o pessoal da recepção vai levar até você. Alguém precisa? Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Eu leio dos versículos 25 a 37. Lucas 10, a partir do versículo 25 até o 37. E aí eu gostaria de orar com vocês uma vez mais. A palavra de Deus diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós te pedimos que a tua santa palavra se traduza como verdade em nossos corações e mentes. Nós não temos a capacidade de, por nós mesmos, por nossa humanidade, discernir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer através da tua palavra, a não ser se nos revelado pelo teu Santo Espírito. Portanto, agora nós nos debruçamos em rendição a ti, a quem o Senhor é e aquilo que o Senhor deseja falar conosco, a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nos anúncios eu mencionei que no próximo domingo nós vamos começar a estudar o livro de Jonas, uma série de exposições através do livro de Jonas. E o que essa parábola tem a ver com Jonas? Você pode pensar absolutamente nada. A minha proposta é absolutamente tudo. Porque, curiosamente, a mensagem dessa noite é uma espécie de preparação para aquilo que nós veremos em Jonas através de várias semanas. Porque Jonas, de certa forma, é uma antítese do bom samaritano. O que o bom samaritano é, Jonas é exatamente o oposto. E você vai ver que ao nós estudarmos esse livro, tudo vai fazer muito mais sentido. Uma outra coisa, antes de nós mergulharmos no texto, é que a localização dessa parábola no Evangelho de Lucas é algo que não pode ser ignorado. Esse episódio ele acontece após o retorno dos discípulos enviados por Jesus. Para você entender um pouco do contexto, Jesus envia discípulos para ministrar, para ensinar, dando a ele autoridade sobre espíritos malignos, inclusive. E eles voltam, Lucas 10, versículos 17 a 20, dizendo o seguinte: que os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, os discípulos voltam, alegres pelo poder e autoridade a partir de Jesus, e
de certa forma, se gabam disso. Jesus fala, não. Entendam o que é mais importante aqui. O que é mais importante não é o poder, não é a autoridade, não é o que vocês estão fazendo. O que é mais importante é o que Deus está fazendo por vocês em lhes conceder a salvação. Tenha isso em mente. Depois da parábola do samaritano, então isso vem antes. Depois da parábola do samaritano, nós somos apresentados a um novo episódio. E nesse novo episódio, Jesus está na casa de alguns amigos, mais especificamente duas mulheres chamadas Maria e Marta. Em resumo, Marta estava sempre extremamente ocupada fazendo coisas para o Senhor. Maria se ocupou, por assim dizer, de primeiramente assentar-se aos pés de Jesus e ouvir as palavras de Jesus. E lá pelas tantas a Marta chega e reclama de Maria, fala, mestre, você não está vendo que a minha irmã não faz nada? Você não está vendo que eu estou fazendo uma série de coisas para o Senhor e ela está aí sentada? E Jesus responde o seguinte, Lucas 10, 41 e 42. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Jesus não está recriminando o serviço de Marta. Jesus está trazendo novamente a Marta uma perspectiva daquilo que é prioritário, daquilo que é essencial. O problema não é Marta estar fazendo coisas, o problema é Marta não entender o que é mais importante, que é estar assentado aos pés de Jesus e se debruçar sobre aquilo que ele tem a dizer. Então, antes da parábola do bom samaritano, você vê os discípulos um tanto orgulhosos, quem sabe até vaidosos por aquilo que eles fizeram. E Jesus fala, o importante não é o que vocês fizeram, o importante é o que Deus está fazendo por vocês. Por outro lado, após essa parábola, você vê Marta e Maria. Marta, vaidosa por aquilo que estava fazendo. E Jesus diz, Marta, o importante não é o que você está fazendo, o importante é ouvir a minha voz. E no meio disso tudo você tem a parábola do bom samaritano. Extremamente importante observar isso. Porque, como nós temos aprendido, a palavra de Deus não é uma série de histórias desconectadas da realidade, desfragmentadas, onde Jesus ensina uma coisa aqui, depois outra ali, depois acolá. Não, é uma grande história, onde tudo faz sentido e está construindo sobre si mesma a partir daquilo que Deus quer mostrar para nós. Então a gente chega nesse texto, versículo 25. É dito que em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu quero que a primeira coisa que você perceba é a construção desse texto, ou ao menos o início dele. Porque existem dois diálogos simultâneos, consecutivos, que nós veremos nessa mensagem. O perito ele vai perguntar a Jesus, ele vai fazer uma pergunta, Jesus vai responder com uma outra pergunta. Então ele responde, mas não responde, ele faz uma outra pergunta. E aí depois o padrão se repete. Porque o perito ele vai perguntar, ok, quem é o meu próximo? Segunda pergunta. E Jesus vai contar uma história para fazer uma segunda pergunta da parte dele também. Então o perito pergunta, Jesus pergunta, o perito pergunta de novo, Jesus pergunta de novo, até que Jesus responde em definitivo e a gente vai entender o que Jesus quer dizer com tudo o que ele tem a dizer aqui. Por que essa história? Por que nesse momento? Por que da maneira como ele contou? Mas o que eu quero que você observe é que essa história ela já começa estranha. E ela é estranha de diferentes maneiras. Primeiro, porque um perito na lei, em primeiro lugar, ele faz a pergunta errada. A pergunta é, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a salvação? Já parece uma contradição de termos. Por quê? Porque herança não é algo que você conquista. Herança não é algo que você obtém a partir de esforço. Qual é o princípio básico, essencial, elementar de herança? Herança é algo que simplesmente se recebe por direito de nascimento. Você não tem como herdar aquilo que não é seu por direito. Você não fez nada para merecer uma herança. Na verdade, toda a virtude essencial de uma herança tem a ver com o trabalho de um outro. Se você herda o que o seu pai fez, se você herda o que seu avô fez, herança não pressupõe mérito. Herança pressupõe virtude de um outro que trabalhou para você receber. Espiritualmente isso também é verdade. É interessante que esse homem ele não está perguntando o que Deus fez para a sua salvação. Ele está perguntando o que ele pode fazer para ser salvo. Esse é o espírito da religião. O que é que eu preciso fazer? Como é que eu posso conquistar o favor de Deus? Como é que eu posso merecer o amor dele? Ou seja,
Esse perito na lei pressupõe que há algo a ser feito para ser salvo. Então, a pergunta está errada, mas a motivação também está errada e o texto nos diz. Porque é dito que ele faz essa pergunta, não porque ele desejava obter uma resposta honesta, mas ele faz essa pergunta porque ele deseja colocar Jesus à prova. E essa expressão, pôr à prova, colocar à prova, ou em outras versões, tentar, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aparece em Mateus 4, versículo 7, quando Satanás tenta Jesus, quando Satanás põe Jesus à prova. Aparece em 1 Coríntios 10, versículo 9, quando o apóstolo Paulo está nos exortando a não colocar o Senhor à prova como os israelitas fizeram na sua desobediência. E o terceiro lugar é aqui, em Lucas 10. Então, esse homem não está em boa companhia. A motivação dele é equivocada e as expressões que estão sendo utilizadas, o autor está escolhendo cuidadosamente para mostrar que as coisas estão bem erradas, que a pergunta está errada, que a motivação está errada, que toda vez que esse espírito de colocar Deus à prova aparece, é em momentos equivocados. E como nós veremos, esse homem não busca uma resposta sincera de Jesus, fruto do Evangelho, ele busca autojustificação. Olha o versículo 26. Jesus começa a responder fazendo uma outra pergunta. Ele diz: o que está escrito na lei? Como você a lê? Isso é frequente nos diálogos de Jesus. Jesus não necessariamente lhe dá respostas prontas, o que eu amo, porque ele não quer dar uma receita de bolo. Ele não quer gerar gente imatura, que tem resposta pronta para tudo. Ele quer nos gerar reflexão. A vida cristã exige reflexão. Não é incomum nos aconselhamentos que eu faço, pessoas desejarem de mim uma resposta pronta. O que eu faço? O que eu não faço? Como eu faço? Quando eu faço? Eu falo, então eu não posso te dar essa resposta. Eu posso te estabelecer aqui os princípios de Deus na qual você pode balizar a sua decisão, mas eu não tenho o direito de impor sobre a sua vida vontade alguma que não seja fruto de responsabilidade própria. Até porque se eu digo à pessoa o que ela deve fazer e dá errado, a culpa é de quem? A culpa é minha. Então eu falo, não, deixa eu te dizer o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. Claro que se for uma situação claramente de pecado, ele fala, então, estou pensando em ter um caso aí extraconjugal. Eu falo, de repente, você pode pensar nisso. Não, eu nunca vou falar isso. Eu falo, não, é pecado, você está completamente equivocado, você está com a mente fora de si, e a gente precisa conversar sobre isso. Mas em casos que pressupõem decisões, nós temos que nos estabelecer por princípios. E parece que Jesus está sempre fazendo isso. É interessante que Jesus, diferentemente do que muitos de nós pensam, Jesus ele não começa pegando leve com quem ele conhece. Aliás, eu te desafio a fazer uma leitura dos evangelhos a partir do que eu vou dizer agora, a partir desse filtro. Os primeiros encontros de Jesus são arrebatadores, porque cada encontro de Jesus é agora ou nunca. Ele chega para pescadores e fala, larga a rede e me segue. Agora ou nunca. Ele chega para o coletor de impostos e fala, larga a coletoria e vem atrás de mim. Ele chega para o jovem rico e fala, se você quiser me seguir, abandona tudo que você tem e me segue. Chega um homem para ele e fala, Jesus, eu quero te seguir, eu só preciso cuidar de algumas coisas antes, eu preciso cuidar do meu pai. Ele fala, deixe que os mortos cuidem dos seus próprios mortos. Tem todo um contexto mais complexo ali. Mas o que Jesus está dizendo é, se preocupe com o que é prioritário. Se você quiser me seguir de fato, vem agora. Jesus ele eleva o nível de responsabilidade. Jesus não engana ninguém. Jesus não chega com uma conversa doce e depois que você está caminhando com ele esfrega a verdade na sua cara e você fala, meu Deus, é tarde demais. Não, Jesus ele chega e fala, meu amigo, o negócio é o seguinte, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então me siga. Ele eleva o nível de responsabilidade já no início, porque isso põe à prova o coração. Então, quando Jesus ele está dizendo, o que é que está escrito na lei, como você a lê, ele está tentando cavar alguma coisa aqui. Tal como ele já fez várias vezes. Lembra da mulher samaritana? Ele chega, olha, eu vou te dar uma água que você não conhece, água viva. E ela fala, não, mas como assim? Aí ele fala, vai chamar seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ele fala, eu sei, não tem, já teve 5, agora é amante, agora não é teu marido. Ele confronta, porque ele não quer mudar nosso comportamento, ele quer trazer à tona a nossa necessidade real por ele. Então,
É o que ele está começando a fazer aqui. Não parece no início. Não parece. Porque o homem pergunta, o que eu preciso fazer, parafraseando, para ser salvo? E parece que Jesus está dizendo, para ser salvo basta cumprir a lei. Parece, mas só parece. Parece que ele está insinuando que o pré-requisito para a salvação é a obediência aos decretos do Antigo Testamento, mas ele adiciona uma outra pergunta que é, como você a lê? Não apenas o que está dito, não apenas o que está escrito, como você compreende, como você interpreta aquilo que Deus revelou. Charles Swindoll dizia o seguinte, que nós não falhamos em conhecer, nós falhamos em aplicar. É claro que isso não é uma regra geral, é claro que existem muitos que pecam por falta de conhecimento, é claro que tem pessoas que não têm conhecimento de Deus e da sua palavra. E é verdade também que há pessoas que, inclusive dentro de igrejas, têm um conhecimento muito raso e muito superficial das Escrituras. No entanto, se você faz parte de uma igreja fiel às Escrituras, se você faz parte de uma comunidade como a nossa, que expõe fielmente as Escrituras, o problema não é conhecimento, mas talvez o problema seja a aplicação desse conhecimento. Então, a gente já não pode dizer em alguns aspectos da nossa vida que nós não sabemos. Se nós formos honestos, nós temos que dizer que nós não queremos, o que é algo completamente diferente. Por exemplo, novamente citando aconselhamentos. Não é incomum de eu me deparar com uma situação como a que eu vou falar para vocês agora. Eu creio que o maior volume de aconselhamentos e atendimentos que eu faço tem a ver com casamento, com questões de problemas conjugais. E na grande maioria dos aconselhamentos, porque na maioria das vezes eu estou aconselhando cristãos, eu estou aconselhando gente de igreja, às vezes eu aconselho pessoas que vêm me procurar, que não fazem parte de maneira alguma da nossa comunidade, mas de alguma maneira confiam em mim o suficiente para abrir a sua vida e pedir ajuda. Mas na grande maioria dos casos, eu estou aconselhando cristãos, eu estou aconselhando gente do nosso convívio. E é interessante que na maioria das vezes, ambos sabem exatamente o que fazer. E se eles fossem honestos, eles simplesmente diriam, nós sabemos, nós só não queremos. É muito simples. É mais ou menos assim, não, eu sei que eu devo amar minha esposa sacrificialmente, mas eu sei que eu devo respeitar e dar todo o suporte ao meu marido, mas eu sei o que a palavra de Deus diz, mas... E a gente dá uma maquiada e fala, mas eu não consigo, mas é muito difícil, quando na verdade a resposta correta deveria ser, eu não quero mesmo. Eu quero que o outro mude sem que eu tenha que mudar absolutamente nada. Eu quero um casamento perfeito que dependa apenas do outro, porque eu acho que eu já sou bom o suficiente, e se há um problema no meu casamento, é claro que o problema é o do meu cônjuge, nunca o problema é meu. Nós queremos que todos os problemas sejam resolvidos sem nenhum esforço da nossa parte. Nós sabemos o que a palavra diz, mas nem sempre nós estamos dispostos a aplicar aquilo que ela diz. Então a pergunta não é o que as Escrituras querem me dizer, e essa noite eu queria que você pensasse sobre isso, o que as Escrituras querem fazer em mim. Quando você lê a sua Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, não se pergunte apenas o que a Bíblia está dizendo, mas se pergunte o que a Bíblia deseja fazer. Por quê? Porque não é mera informação, é transformação. É completamente diferente. Sim, exige reflexão e conteúdo, mas o alvo não é meramente conceitual, é nos transformar de dentro para fora. Então, olha o que ele responde, versículo 27. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o perito na lei cita 2 textos do Antigo Testamento que são fundamentais. Jesus vai dizer, é isso mesmo, você respondeu bem. O primeiro deles, como todo bom judeu, ele cita o que os judeus chamam de chamá. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, quando Deus diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Repito, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Qual a importância de um texto como esse? Esse texto vem em meio a várias culturas politeístas.
A nação de Israel ainda está sendo forjada, ainda está aprendendo o que significa viver segundo os preceitos de Deus. E no meio de um mundo completamente idólatra e politeísta, Deus de Israel está dizendo o seguinte: eu não sou um Deus possível entre vários outros deuses. Eu sou o único Deus. Eu sou Senhor sobre tudo e todos. Eu sou o Deus verdadeiro. Isso significa o quê? Que diante desse Deus todas as idolatrias caem. Significa que as nossas devoções não mais se dividem. Significa que agora nós, como povo de Deus, devemos destinar todo o nosso amor, todo o nosso afeto e todas as nossas energias a Ele. O porquê isso é importante? É importante porque segue a mesma ideia do primeiro mandamento do Decálogo Mosaico, os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento tem a ver com Deus. Não terás outros deuses além de mim. Por que isso é importante? Porque ainda hoje, nós vivemos uma cultura de falsos deuses. O Deus do orgulho, o Deus da vaidade, o Deus da cobiça, o Deus da ganância, o Deus do consumo, o Deus do egoísmo, o Deus do sexo, o Deus do prazer. E quando eu digo Deus, é claro que eu estou falando de percepções, eu estou falando de ídolos culturais, eu estou falando de coisas que apelam aos nossos desejos e aos nossos afetos. E isso é importante por quê? Porque às vezes quando a gente discute sobre pecado, a gente talvez não entende exatamente o que isso significa, mas todo pecado, absolutamente todo pecado cometido é na verdade uma quebra essencial do primeiro mandamento. Porque se eu amo a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, eu não vou ser mentiroso. Se eu amo a Deus com todo o coração, alma e entendimento, eu não vou passar ninguém para trás. Eu não vou cobiçar a mulher do outro, eu não vou cobiçar a casa do outro, o carro, as roupas, as viagens, a vida. Eu não vou sabotar as pessoas. Se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo. Essa é a realidade. Você tem nos 10 mandamentos, parte deles destinados à nossa relação com Deus, e parte deles destinado à nossa relação com o próximo. 4 sobre Deus e 6 sobre o próximo. Que, como nós vamos ver, o amor a Deus se manifesta naturalmente através do amor ao próximo. É como Agostinho de Hipona disse: ame a Deus e faça o que quiser. Como assim ame a Deus e faça o que quiser? Ame a Deus acima de tudo. E a sua vida vai ser uma consequência desse amor. De modo que agora você não precisa mais viver por regras externas, mas há uma lei que rege o seu coração e te impulsiona a partir desse amor a Deus. Todo pecado é essencialmente uma idolatria, porque é uma quebra do primeiro mandamento. É eu crer que outras coisas e outros seres e outras experiências vão me suprir de uma maneira que Deus não está suprindo. E o nome disso é idolatria. O que torna o pecado algo tão terrível é que qualquer pecado é uma ofensa direta ao próprio Deus. Por isso que Davi, quando ele adultera com Betseba, lá em Salmo 51, quando ele confessa, ele diz: contra ti e somente contra ti pequei. Contra ti e somente contra ti. Mas esse homem também cita Levítico 19, versículo 18, que diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Ou seja, um outro mandamento que lembra ao ser humano que ele não é o centro do universo. Em uma sociedade como a nossa, nós precisamos ser todos os dias relembrados dessa verdade, porque tudo na nossa sociedade ilusória tenta desejar, ou tenta fazer com que você acredite que você é o centro do universo. Me desculpa decepcioná-lo, você não é. Nem eu sou. Deus é aquele que rege todas as coisas. Ele é o centro do universo. Não somos nós. Então nós lemos sobre amar o próximo, a gente entende, então primeiro eu preciso me amar, para depois amar o outro. Não. Você já se ama o suficiente. Você precisa amar o próximo. Você precisa amar a Deus. Para se amar menos? Não, para se amar corretamente, porque você já se ama. Você não deve se amar mais, aí você ama o próximo. E como é que eu me relaciono com os outros? Então, primeiro eu amo a Deus. E a partir desse amor a Deus, aí eu amo o próximo. Mas a gente começa a pensar, e se eu viver como Deus quer, o que vai ser de mim? Se eu fizer tudo o que Ele deseja, o que vai acontecer comigo? Como se Deus tivesse prestes a me pregar uma peça se eu me entregasse totalmente a Ele. Se eu amar o próximo, se eu ajudar o próximo, se eu cuidar do próximo, o que vai sobrar para mim? Como é que eu vou ficar? Quem é que vai cuidar de mim? Se eu não me amar, quem vai me amar? Amigo, Deus já te ama. Deus já te ama.
E Ele colocou ao seu lado pessoas que também te amam. Você já está suprido em amor. Por isso que fé é rendição. Fé é olhar para Deus e dizer, eu me rendo. Eu estou aqui. Faça o que quiser comigo. O contrário de fé, sabe o que é? Ansiedade. O contrário de fé é inquietação. Porque quando é que eu estou ansioso e inquieto? Quando eu esqueço que Deus cuida de mim, sempre cuidou e sempre vai cuidar. Agora eu preciso me garantir. Por quê? Porque se eu depender de Deus, Ele pode falhar, o que é uma grande mentira. O contrário de fé é ansiedade e inquietação. Novamente citando Agostinho de Hipona, ele tem uma frase belíssima que diz, inquieto está meu coração até que repouse em ti. Uma sociedade cética e secularizada como a nossa, que crê em Deus apenas como conceito e não como aplicabilidade do coração e da vida, é claro que é uma sociedade ansiosa, porque é devastador achar que nós estamos abandonados à nossa própria sorte. É deprimente. É deprimente achar que nós somos fruto de um acaso, é deprimente duvidar sobre a existência de um Deus ou sobre o amor desse Deus, e aí a gente fica ansioso mesmo. Porque se eu não cuidar de mim, quem vai? Então eu fico completamente apreensivo. E aí Jesus diz no versículo 28, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Interessante, porque uma vez que o perito deu uma resposta pronta, Jesus também fez a mesma coisa agora. Eu não quero atribuir sarcasmo a Jesus, mas é por aí. Porque o que está acontecendo é o seguinte, se Jesus tivesse perguntado o que a lei diz e como é que você interpreta, e ele falasse, olha, amar a Deus e amar o próximo, mas Jesus, eu preciso ser honesto, eu não consigo amar a Deus e amar o próximo como eu devo, ele teria encontrado graça e misericórdia. Mas quando ele diz, amar a Deus e amar o próximo, com um tom de, é isso que eu faço, normal, é isso que todos sabem. É como se Jesus estivesse dizendo, beleza, é isso aí mesmo, você é muito bom, você é um cara bom pra caramba, você não precisa da graça de Deus, continua assim. Continua na sua justiça, vai fazendo isso, vai vivendo assim. Lembra, de certa forma, o encontro com o jovem rico também, que eu citei no início. Porque o jovem rico faz pergunta semelhante, não igual, parecida. E aí Jesus fala assim, olha, obedeça a lei. E aí ele, no seu orgulho espiritual, ele fala, mas Jesus, eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. O que ele está dizendo é, eu obedeço tudo. Eu não falho, eu não piso na bola. Eu obedeço absolutamente tudo. Então, Jesus olha e fala, é mesmo. Aí ele vai para o coração, ele fala, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue. E o fim da história diz que esse jovem rico foi embora, triste, porque ele amava muito suas riquezas, ele escolheu as riquezas e não Jesus. Por quê? Porque para seguir Jesus tem que abandonar a riqueza? Não, mas porque riqueza no coração daquele jovem era um Deus, do qual ele precisava ser liberto. E infelizmente não conseguiu, portanto foi embora. Mas ele, versículo 29, querendo justificar-se, aqui finalmente o coração dele é exposto, ele pergunta a Jesus, ok, quem é meu próximo? Se eu devo amar a Deus e eu devo amar o próximo, quem é o meu próximo? Porque ele sabia que era impossível amar a Deus e ao próximo de maneira perfeita. Como eu disse, se ele falasse, Senhor, eu não consigo, me ajuda, ele teria alcançado misericórdia. Mas o que está acontecendo aqui, e esse é o grande ponto, esse é o grande X da questão, é um jogo entre justificação divina e autojustificação. Isso remete aos anseios mais profundos do nosso coração. Por quê? Porque é o diálogo entre Deus nos justifica e eu tentando me justificar. É ser justificado por Deus e ter a alma pacificada, ou tentar merecer o amor de Deus e viver um inferno na terra. Por quê? Porque aquele que tenta merecer o amor de Deus e fazer tudo certinho para ser mais amado por Ele, sabe que nunca terá feito o suficiente. É por isso que tem tanta gente tentando viver o Evangelho e está em crise. Por quê? Porque ele passa uma semana bem, ele fala, não, estou bem, ó, cantei uns louvores para Deus, ajudei umas pessoas, li minha Bíblia assim 3 vezes na semana, nunca leio, li 3 vezes, Deus deve estar feliz comigo. Aí vem a semana seguinte, aí o cara pisa na bola, ele faz coisas que ele não devia fazer, ele não ora, ele não lê a Bíblia. Então, como ele está baseando a fé dele nesse faço ou não faço, enquanto ele faz alguma coisa que na mente dele é boa, Deus está feliz. Quando ele não faz, Deus está triste, ele se sente péssimo.
Entendeu? Esse é o espírito da religião. Porque a gente já não faz absolutamente nada para ter qualquer retribuição. Tudo aquilo que a gente faz e a maneira como a gente vive tem a ver com o que Deus já fez por nós. É uma resposta. Então, como ele sabe que não dá para amar todo mundo, ele tenta se justificar perguntando quem é o meu próximo. Por quê? Porque na tradição judaica, o teu próximo era quem estava perto, era a tua família. As pessoas que você amava. Então, poxa, você não vai amar tua mãe, teu pai, teus filhos, seus parentes? Que tipo de crápula é uma pessoa assim que diz que segue a Jesus e não ama nem os amáveis ao seu redor? Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus vai revolucionar esse conceito. O que esse homem está perguntando, ok, Jesus, então qual a minha obrigatoriedade? Qual é o círculo de pessoas? Quem é digno do meu amor? Mas você se lembra que Jesus falou lá em Mateus 5, versículos 43 a 47? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo o quê? Amem seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Lascou, né? Mas lascou assim, para todos nós. Ou você vai falar que você ama seus inimigos? Ou você vai falar que você ora por quem assim faz da sua vida um inferno? É esse ponto que Jesus está tentando trazer. E é esse ponto que ou ele não entendeu, ou ele está fingindo de cego. Ou ele está fingindo que ele não entendeu. Então, para ele entender, Jesus conta essa parábola. Que eu não vou passar pela riqueza de detalhes dela, porque nós não temos tempo hábil para isso. Mas, o que são parábolas? Parábolas são histórias com o propósito de esclarecer noções equivocadas sobre o reino de Deus. Porque esse aqui é um homem que queria seguir a Deus, achando que ele podia amar apenas quem era digno do seu amor. E Jesus diria em Mateus 5, que quando nós amamos apenas aqueles que nos amam, não há virtude alguma nisso. Publicano faz isso, Jesus diz. Pagão faz isso, Jesus diz. Então assim, tratar bem quem te trata bem, não precisa conhecer a Deus para isso. Um ateu faz isso, porque ele tem princípio ético, princípio moral, princípio de convivência em sociedade. O cara é bem tratado, ele trata bem. Agora, tratar bem quem te maltrata, aí você precisa de Deus mesmo. Porque ou você é um cínico, ou você é um hipócrita, que você finge que trata bem, mas por dentro você está assim, querendo pegar o camarada. Ou você, para tratar bem quem te trata mal, e para orar por quem te persegue, é só Deus. É só Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Porque aí a gente lê a parábola e a gente se dá conta de que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada sinuosa, uma estrada perigosa, uma estrada meio deserta, uma estrada que ficavam bandidos ali perto, e esse homem é assaltado. Ele é colocado ali à beira da estrada praticamente nu. Ele está praticamente morto. E aí é interessante que Jesus ele vai construir uma realidade aqui. Para o ouvinte, ele começa a perceber aquela história, ok, um homem foi maltratado, um homem está quase morto, um homem está ensanguentado, a sarjeta. Mas aí Jesus diz, mas chega um sacerdote. Sacerdote, cultura judaica, trazendo para a nossa cultura, vem descendo a ladeira um pastor, vem descendo a ladeira um padre. Esse homem está ouvindo essa história, ele pensa imediatamente o quê? Pronto, vai ficar fácil de entender o desfecho da história. O pastor, o padre vai descer, vai ver esse cara que está em sofrimento, vai ajudar, vai resolver. O problema é que Jesus escandaliza esse rapaz, porque ele diz, o pastor e o padre vê que o camarada está numa calçada, ele pula para outra. E os detalhes que Jesus está trazendo são riquíssimos. Por quê? Porque esse sacerdote está descendo de Jerusalém, ele não está subindo, ou seja, ele não está indo para o templo, ele está voltando. Não é que ele está atrasado para chegar no culto e ele não pode perder tempo. É que ele acabou de pregar. E aí ele saiu da igreja e viu alguém em necessidade. E ao ver essa pessoa em necessidade, ele é tão insensível que ele passa por um outro lado. A dramaticidade da história está nisso. Ele já terminou suas obrigatoriedades religiosas. Ele está descendo. Ele terminou. E ele não faz nada.
Eu imagino que aquele homem fica um pouco intrigado. Aí Jesus fala, mas vem um levita. O levita era aquele responsável pelos cuidados do templo, a manutenção, os utensílios. Então, vem o ministro de louvor. Veio o pastor, depois vem o ministro de louvor. Vem o pessoal que serve na recepção. Vem a turma que é voluntária da igreja. Aí o cara pensa, não, agora os voluntários da igreja vão fazer alguma coisa. Mas os voluntários da igreja vão para o outro lado da rua. Igual o pastor. Estão seguindo o exemplo. Igualzinho. Eles não estão nem aí. E aí, a esse ponto, se você está ouvindo essa história, você já está se perguntando, mas que história doida é essa? Onde é que vai dar esse negócio? Aí Jesus diz, mas veio um samaritano. Aí é escândalo. Porque agora, você esperava que o sacerdote e o levita iam parar, não param. Mas o samaritano, você tem certeza que não vai parar, mas ele para. O samaritano para. E o samaritano é tomado de piedade e compaixão. Qual é o escândalo? Judeus odiavam os samaritanos. Samaritano era um cidadão de segunda classe. Samaritanos, no cativeiro, haviam se misturado com gentios, com assírios. Então eles não eram mais judeus puros, assim, eles eram impuros. Um judeu, ele sempre orava por não ser um cão. E um cão, para ele, é um samaritano. É um cachorro. É alguém que é um sub-humano. E aí Jesus diz que esse camarada, que é objeto de rejeição, de marginalização, de preconceito, seja racial, étnico, religioso, esse cara que assim, ele está à margem da sociedade, ele para e ele vai de encontro a esse homem que estava lançado à beira da estrada. E o que acontece aqui? Alguns detalhes. Ele age como fruto de piedade, o nosso texto diz. Ele enfaixa as feridas desse homem. Ele derrama óleo, o óleo é para alívio da dor. Ele derrama vinho como um antisséptico. Ele carrega esse homem no seu próprio animal. Ele cuida desse homem, ele encontra o abrigo. Ele passa a noite com esse homem, porque o texto diz, no dia seguinte. Ele passou a noite com o cara, com o desconhecido. Ele assume todo o custo pelos seus cuidados. E é interessante que fiz algumas pesquisas históricas, uma hospedagem como essa, simples de tudo, ia custar lembrar das aulas de matemática, né? 1,32 avos de denário. Então era uma parte de 32 de um denário, não era um denário. Mas esse homem deu 2 denários. Sabe por quê? Porque ele pagou para esse desconhecido 2 meses de hotel adiantado. É um escândalo essa história. Ele não está fazendo o mínimo. A generosidade aqui é extravagante. O amor é inexplicável. E aí Jesus faz a sua pergunta, no versículo 36. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus é genial. Porque esse homem chega para Jesus perguntando quem é o meu próximo. Jesus muda a pergunta e ele faz, você é próximo de quem? O perito pergunta, quem é digno do meu amor e do meu cuidado? Jesus pergunta, a quem você está amando? O perito na lei, religioso, ele está julgando as pessoas por aquelas que são boas ou ruins, merecem ou não merecem amor. Jesus pergunta, o quanto você tem demonstrado amor pelos outros e compaixão pelos outros? Portanto, a resposta à pergunta, quem é o meu próximo, seria todo aquele que cruzar o meu caminho. Quem é o nosso próximo? Quem são aqueles que necessitam do nosso amor e do nosso cuidado? Todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho e na nossa história. Indiscriminadamente. A quem nós devemos amar? Absolutamente todos os seres humanos que são formados segundo a imagem e semelhança de Deus. E por todos, eu quero pegar o todos, que é conceitual, mas eu quero reduzir. Por quê? Porque quem quer amar todo mundo não ama ninguém. É tipo o discurso de Miss, sabe? Chega lá, Miss Universo. Qual o seu pedido, assim? O que você quer? Eu quero a paz do mundo. Quer nada. Quer nada. Lorota. O que você leu? Pequeno Príncipe. Leu nada também, né? Porque é legal falar que leu Pequeno Príncipe. Então, assim, não é amar todo mundo, é abraçar o mundo, é amar todo mundo que passar no nosso caminho. É amar as pessoas que cruzarem a nossa história. É ser resposta aos necessitados que se deparam diante de nós. Quais necessidades? Não sei, as que surgirem.
Sejam elas físicas, materiais, psicológicas, emocionais, afetivas, mas sobretudo espirituais. Porque essa é a grande transformação do Evangelho, que não concede aos seres humanos apenas uma vida melhor nessa terra, mas concede aos seres humanos um destino eterno. Agora, quando a gente se depara com isso, e é interessante que esse homem não responde, o samaritano, você consegue perceber as nuances do texto? Quem é o próximo? O cara fala, o samaritano. Não, ele não fala, não consegue pronunciar samaritano, não sai da boca dele. Ele fala, é aquele que teve compaixão. É aquele lá que foi mais bonzinho. Tem ódio aqui. Tem ódio racial, tem ódio étnico, tem ódio religioso. É aquele que teve mais misericórdia. E aí Jesus responde, então, ok, vá e faça o mesmo. E a história termina, não terminando. Por quê? Porque a gente não sabe como é que esse homem respondeu. E é esse o propósito. Porque o ponto da história não é saber como o cara respondeu, o ponto da história é saber como é que a gente vai responder. Curiosamente, a história não tem fim, por quê? Porque se nós interpretarmos essa orientação de Jesus como mero parâmetro de conduta religiosa, como esse homem perguntou no início, nós vamos perder a essência do Evangelho. Se nós tentarmos viver esse amor por nós mesmos e sair daqui, ok, vou amar a Deus com tudo, vou amar o próximo. Se nós tentarmos nos justificarmos, nós ficaremos devastados. E na verdade, quando você ouve sobre um amor desse nível, se você for honesto consigo mesmo, você sente até um pouco culpado, assim. Você fala, pô, o sermão do Diego podia ser mais legal, assim, para cima, sabe? Eu estava precisando de uma injeção de ânimo, o cara não dá, não ama assim, não tem jeito. Então, mas é isso mesmo que Jesus quer fazer. Ele quer expor para nós o que a lei faz. Ele quer nos mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la e que, portanto, nós estamos completamente perdidos, a não ser que alguém surja e cumpra a lei por nós. Sabe por quê? Porque Jesus é o verdadeiro bom samaritano. Nós estávamos completamente perdidos. Nós estávamos brutalizados pelo pecado. Nós estávamos, não é quase mortos, nós estávamos, a palavra diz, espiritualmente mortos. E várias pessoas passaram por nós, mas Jesus nos olhou. E Jesus teve compaixão de nós. E Jesus teve piedade de nós. E Jesus veio ao nosso encontro. Nós não o buscamos, Jesus veio ao nosso encontro. Foi Ele que nos tocou, foi Ele que nos purificou, foi Ele que nos curou, foi Ele que nos carregou. Foi Ele que pagou toda a dívida que nós tínhamos e nós nunca poderíamos pagar, e pagou de modo extravagante. Ele não fez o mínimo, Ele falou, olha, tudo aquilo que tiver sobre eles eu pago, é sobre mim. Foi Ele que riscou a cédula que estava contra nós, foi Ele que assumiu o custo para a nossa restauração, foi Ele que disse, pago por completo. Foi Ele que disse, está consumado. No centro do Evangelho existe um homem que morreu em favor dos seus inimigos. A pergunta óbvia, o que é que nós fizemos para merecer isso? A resposta óbvia, absolutamente nada. Lembra de como você estava. Lembra de como nós estávamos. Sem Deus, sem esperança, sem Jesus Cristo. Agora olhe para nós. E é como se Jesus estivesse dizendo, na continuação da história que não foi escrita, agora que você entendeu isso, vá e faça o mesmo para os outros. Ame o seu próximo como eu te amei. E aí o que nós vamos dizer? Mas Jesus, eu não consigo. E aí o que ele diz? É por isso que eu lhes dou o meu Espírito Santo. Porque eu sei que na sua própria força você não consegue, mas no poder do meu Espírito você consegue. Há estudiosos que vão olhar para esses elementos do bom samaritano como elementos simbólicos. Por exemplo, ele derrama óleo e ele derrama vinho. É interessante que óleo na palavra de Deus é um símbolo do Espírito e que o vinho é instrumento de sangue, de nova aliança. Então, talvez uma das coisas que o autor queira dizer aqui é que Jesus, ao nos tocar, ele derrama o seu Espírito e ele verte o seu sangue sobre nós. Para quê? Para que não seja mais a partir da nossa própria força, mas que seja pelo poder dele. Porque no final das contas, o Evangelho não é sobre quem está qualificado para ser amado por você, e sim sobre o quanto você tem consciência do quanto você foi amado. E por isso, nele, agora você pode amar. Que Deus nos ajude.